pessoal, dando continuidade ao assunto Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, vamos falar agora desses organismos, desses órgãos que compõem tanto o mecanismo convencional como o mecanismo não convencional ou extraconvencional, que também pode cair na sua prova. Deixa eu fazer só um parêntese aqui. Se na prova de vocês, fica ligado nessa, joga aí na tela para eu fazer um rabisco aqui. Na prova de vocês, cuidado, porque isso aqui é a mesma coisa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a mesma coisa que o UDHR, porque isso aqui é em inglês, Universal Declaration of Human Rights, certo? Então, eu lembrei agora de algumas questões de defensor público que eu estava vendo ontem, e aí estava assim, questão falando o UDHR, aí você pode falar, Thanos, o que é isso, o UDHR? Então, é a mesma coisa, viu? Porque quando eu falei sobre Declaração Universal, eu não lembrei desse ponto. Mas isso aí, ó, fica atento a isso. Declaração Universal dos Direitos Humanos, DH, é a mesma coisa de UDHR, ou seja, Universal Declaration of Human Rights. Beleza? Então, feito esse parêntese, deixa eu até apagar aqui. Onde é que apaga aqui? Cadê a borrachinha? Borracha. Aqui? Ah, aqui atrás. Aqui, deixa eu apagar aqui, só para não atrapalhar. Foi só uma observação. Então, ó, o Comitê de Direitos Humanos, ele é um órgão do mecanismo convencional. Então, são 6 que existem. O comitê dos 2 pactos, o Comitê do Pacto Internacional dos Direitos Humanos, o Comitê do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Comitê de Combate à Tortura, o Comitê de Combate à Discriminação Racial, o Comitê de Combate o Comitê dos Direitos da Criança e o Comitê da Discriminação Racial. Então, racial, mulher, tortura, criança e os 2 dos pactos. Pacto Internacional de Direito Civil e Político e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. São esses 6 comitês que estão voltados a esse monitoramento. Então, ó, são um grupo de experts independentes, autônomos, que eles vão analisar a partir do recebimento de relatórios, tanto da sociedade civil quanto do governo, eles vão analisar se o que o Estado ratificou ali no compromisso de não violar os direitos civis e políticos, não violar os direitos econômicos, sociais e culturais, não violar os direitos da criança, não violar os direitos da mulher, se ele está cumprindo com os deveres que estão previstos nesses documentos internacionais. Certo? Então, a partir de denúncia, a partir dessa análise de relatório, a partir do recebimento de comunicações interestatais, que é um queimando o outro, né? Dentro de uma disputa internacional, diplomática, até de interesse, os Estados podem utilizar desses espaços para denunciar um tratado ou outro. Ou então petições individuais de grupos, de pessoas que vai lá e encaminham essa denúncia sobre violações que ocorrem no país, beleza? Então, aqui na tela a gente vai ver as principais funções desses comitês. Então, aqui eu elenquei as 4 principais funções, que eu já abordei mais ou menos aqui. Então, ó, examinar relatórios de governo e sociedade civil, receber e considerar as comunicações interestatais e as petições individuais, auxiliar os Estados a melhorar a implementação dos Estados. Então, ela tem essa função de auxiliar também, certo? E também esclarecer sobre a interpretação do significado e conteúdo de tratados. Então, se um país, por exemplo, está na dúvida sobre qual é o alcance, qual é a aplicabilidade, se ele realmente, aquela lei interna dele, está de acordo com o tratado internacional ou não, ele vai submeter essa lei, esse ato administrativo à decisão do comitê, beleza? O Conselho de Direitos Humanos.
O Conselho de Direitos Humanos é um órgão relativamente novo. Ele surgiu em 2006 em substituição à Comissão de Direitos Humanos. Esse Conselho de Direitos Humanos ele surge com a Resolução 60/251, que foi aprovada por uma maioria de 170 votos, contra 4 votos que foram contrários. Adivinha quem foram esses 4 votos? Adivinha? Vou lhe dar um doce se você acertar. É exatamente esse, ó. Estados Unidos, vê que beleza. Os Estados Unidos que tem um discurso tanto, né, de democracia, de respeito aos direitos humanos no mundo, vê, os principais documentos, as principais participações, os Estados Unidos não ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, vê, não está no Tribunal Penal Internacional, veja como os Estados Unidos vê que delícia, que joinha, como a gente fala aqui em Recife. Né? Então, ó, os Estados Unidos, Israel, a Ilhas Marshall e Palau, beleza? Foram os 4 países que não concordaram com o Conselho de Direitos Humanos. Porque a Comissão de Direitos Humanos, ela perdeu a moral, vamos dizer assim. Ela perdeu a credibilidade, porque ela era muito seletista. Por conta do período da Guerra Fria e tudo mais, ela acabava não decidindo, acabava não se envolvendo nas principais violações de direitos humanos que ocorriam no mundo. Então ela acabou perdendo sua credibilidade. E ela estava vinculada ao ECOSOC, ou seja, era um órgão de segundo escalão, não era um órgão tão importante. Então o Conselho de Segurança, o Conselho de Direitos Humanos, quando ele surgiu em 2006, ele surgiu com mais autonomia, porque agora ele está, ao invés de estar vinculado a um dos órgãos daqueles principais, ele agora estava vinculado à Assembleia Geral, que é o principal órgão. Então, ganhou esse status maior porque ele está no principal órgão de debate. Né? Então, ele ganhou mais força, ganhou mais autonomia, realizou mais reuniões, a previsão de mais reuniões. Isso estabeleceu também uma credibilidade maior ao Conselho, e por conta disso que os Estados Unidos disseram, epa, não, esse Conselho aí, eu estou fora, eu não quero que ele analise minhas intervenções no Afeganistão, no Iraque e nos outros países, né? Então, a ideia foi que o Conselho conseguisse colocar o tema de direitos humanos no mesmo pé de igualdade do tema do desenvolvimento e do tema da segurança internacional. Beleza? Então, quais são as principais funções? Vamos ver aí na tela. Principais funções do Conselho de Direitos Humanos. Incorporar os direitos humanos à atividade geral da ONU. Servir de fórum para o diálogo sobre os direitos humanos. E realizar um exame periódico universal. Beleza? Esse exame periódico universal é o que a gente chama de RPU, Revisão Periódica Universal, ou UPR, que é o Universal Periodic Review, beleza? Que é em inglês, que pode ser cobrado para vocês também. Então, não acho que é besteira de saber inglês, tem que saber isso aí, porque tem vezes que a prova cobra somente para fazer uma pegadinha para você, beleza? Então, essa revisão periódica universal é uma revisão que todos os países membros da ONU vão passar de tempos em tempos. Então, ela vai fazer uma análise, que são 3 países que a gente chama da Troika. 3 países, eles ficam analisando esse cumprimento dos tratados internacionais, se está cumprindo as recomendações que os comitês de tratado já ofertaram para esse país. Então, essa revisão periódica universal é uma forma de, periodicamente, de tempo em tempo, você analisar. Espera aí, eu quero ver se você está realmente cumprindo, para não ficar a coisa solta ao vento. Então, é uma coisa amarradinha, beleza? Relatores especiais ou experts independentes. Esses relatores especiais são pessoas que têm uma função independente,
que eles atuam fazendo visitas em loco. O Brasil já recebeu diversas dessas visitas. Eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar uma das visitas do relator Philip Alston em 2008, salvo engano, que ele fez aqui a Recife, né? Ele fez aqui ao Brasil, inclusive veio aqui a Recife. Eu tive a oportunidade de trabalhar na vinda dele para aqui, para Recife, e a gente fazer o monitoramento do cumprimento do Estado brasileiro, das questões sobre as execuções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais. Mas o Brasil já recebeu diversos outros relatores, como o relator, cada relator ele trata de um tema específico, certo? Então, aí tem o relator sobre execuções sumárias, extrajudiciais e arbitrárias, o relator sobre a violência contra a mulher, o relator sobre a tortura, o relator do combate ao racismo, tem um relator também sobre a independência do judiciário, enfim, todos esses, inclusive, já vieram aqui para o Brasil. Mas existem 31 relatores temáticos e 17 relatores por países. Quando o país tem muitos conflitos, muitas questões de guerra civil, então pode-se criar um relator especial só para isso, certo? Então, são esses experts independentes que a gente joga aí na tela as 3 funções dele, ó. Investigar situações de direitos humanos através de visitas em loco, receber denúncias ou comunicações e oferecer recomendações, beleza? Essas recomendações elas são importantes para o Estado, a partir dessas sugestões que não têm força vinculante, vamos destacar aí, são recomendações, não tem força jurídica vinculante. Então, a partir dessas recomendações, o Estado, ele diz, beleza, vou melhorar aqui, não vou. E aí um destaque para a sua prova. O relator especial sobre execuções sumárias, arbitrária e extrajudicial foi o único que veio 2 vezes aqui para o Brasil, beleza? Então, foi o único relator, ok? Falando agora, terminando o sistema global de proteção aos direitos humanos, vamos agora falar sobre os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, eles vêm para complementar o sistema global. Então, eles atuam de forma articulada, eles atuam de forma conjunta. Um não exclui o outro, um não é superior ao outro. Então, se a prova de vocês afirmar que o sistema global de proteção aos direitos humanos é hierarquicamente superior aos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, isso é falso. São sistemas autônomos, sistemas independentes, mas que atuam de forma complementar. Então, a gente vai ver mais à frente que um dos requisitos para se levar um caso para os sistemas regionais é não haver a litispendência. O que é a litispendência? Não haver 2 casos tramitando, 2 casos iguais tramitando, tanto no mesmo órgão quanto em órgãos diferentes. Por exemplo, você tem uma violação X. Essa violação X, você não pode levar para a ONU e para a OEA para que os 2 órgãos se pronunciem ao mesmo tempo, porque isso vai haver a litispendência, ok? Então, a vítima ou os familiares da vítima, os peticionários, eles vão ter que escolher para qual órgão ele vai levar, ou para o órgão do sistema global, para o sistema da ONU, ou para o órgão do sistema regional, certo? Se for na Europa, se for na África, outro, ou se for na Interamericana, é outro que a gente vai abordar aqui no nosso curso, cada um de forma específica, beleza? Mas então, a vítima ou familiar da vítima, ele precisa escolher se ele vai levar para o sistema global ou sistema regional. Mas um não exclui o outro, um não é mais importante que o outro. Cuidado com isso na sua prova. Mas a prova também pode perguntar para vocês se houver conflito
entre normas pertencentes do sistema global e regional. E aí, qual é que vai ser aplicada? Se tiver, porque normalmente há uma repetição. Por exemplo, a questão da pena de morte. A questão da pena de morte, ela é abordada igualzinha como é abordada no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é a mesma coisa como é abordada na Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Mas pode haver questões que sejam conflitantes. Se essas questões forem conflitantes, qual é o mecanismo que a gente utiliza para solucionar esse conflito? A gente vai utilizar a norma mais benéfica para a pessoa humana. Então, esse é um mecanismo hermenêutico para se resolver um conflito entre essas normas, ok? Porque são normas de organismos independentes. Um é uma coisa e outra é outra. Eles não se colocam numa situação de superioridade, eles se colocam numa situação de paridade, de complementariedade. E se houver conflito, a norma mais benéfica à pessoa humana é a que vai prevalecer, ok? Beleza? Cuidado com isso aí, que isso é objeto de prova, já vi isso na prova de déficit público do Piauí. Então, há 3 sistemas regionais de proteção. Há o sistema europeu, há o sistema africano e há o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Aqui em nosso curso, vamos analisar os 3. Vamos abordar os principais pontos, os elementos que mais caem na sua prova, as questões certas da sua prova. Então, vamos começar pelo sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, ele é coordenado pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Essa Organização dos Estados Americanos, ela foi criada em 1948 e ela tem 2 principais marcos legais. Quais são esses 2 principais marcos legais? O Pacto de São José da Costa Rica e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, ok? Então, são os 2 principais documentos do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. O principal mesmo é o Pacto de São José da Costa Rica. Ele é o coração, certo? Ele é o principal. Mas também é um marco importante a Declaração Americana, até porque ela surgiu primeiro, entendeu? Ela foi a primeira. Então, a Declaração Americana, ela surgiu primeiro, ela surgiu lá em 1948, inclusive surgiu primeiro do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Surgiu meses antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração surgiu em dezembro, a Declaração Americana, salvo engano, surgiu em março ou abril. Agora falhou a memória. Mas em março ou abril que ela surgiu, ou seja, surgiu antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja como é importante a Declaração Americana. E aí, vamos abordar já sobre essa Declaração Americana. Essa Declaração Americana, ela surge lá em 48, no pós-Segunda Guerra Mundial, e o grande destaque que a gente faz é que ela não só traz um título, uma parte só dos direitos, mas ela traz também uma parte exclusiva para os deveres. Veja que coisa interessante, veja que coisa bacana, né? Dos deveres da pessoa humana. Então, ela traz também como legado e afirma a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, apontando direitos econômicos, sociais e culturais, assim como direitos civis e políticos. Beleza? Um ponto que eu quero falar, que eu também preciso destacar, só fazendo um parênteses com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que me veio à mente agora, é que, apesar da Declaração Universal, anota isso aí, anota. Pega teu tablet, teu computador, teu caderno, anota na parede do teu quarto, anota em qualquer canto. Anota isso daí, que isso é questão de prova.
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só fazendo um parêntese, certo? Ela, apesar de ela ser o marco da terceira geração dos direitos humanos, ela não aborda, entre todos os 30 artigos previstos lá, os direitos difusos, certo? Então, os direitos ao meio ambiente, do consumidor, não estão previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque quando ela foi criada, ela não se tinha esse debate ainda sobre esses temas. Então, se a prova perguntar se a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o marco, é o referencial normativo da terceira geração dos direitos humanos, correto, é sim. Mas se ela perguntar também se nessa declaração tem os direitos difusos e direitos ambientais, a resposta não tem, certo? Então, cuidado com isso, beleza? Se você for lá, nos 30 dispositivos, você vai ver que ela não tem previsto direito ao meio ambiente, direito ao consumidor, os direitos meta-individuais, beleza? Então, cuidado com isso, tá massa? Então, ó, vamos falar agora da Convenção Americana dos Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, o principal documento. É o principal documento da OEA, é ele quem cria os principais órgãos de monitoramento do respeito aos direitos humanos no ambiente americano, que são a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Então, esse Pacto de São José da Costa Rica foi assinado em 69, mas só entrou em vigor, olha que coisa interessante, só em 78, quase 10 anos depois, porque não tinha quantidade suficiente de assinaturas. O Brasil só ratificou em 92, veja, 78 entrou em vigência, só em 92 é que o Brasil ratificou por meio do decreto 678 de 92. E ainda assim, ele fez uma reserva com relação às visitas in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil disse que só aceita essa visita, isso é questão de prova também, viu? Questão de prova. Só aceita essa visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se for previamente avisada. Olha, o Brasil nem é besta, né? Porque, gente, vocês que não são no trabalho com o dia a dia dos direitos humanos, só para vocês entenderem, mas é fácil de entender, não trabalho com isso, mas é fácil de entender. Quando o cara avisa que vai na tua casa, o que é que você faz? A primeira coisa que você faz? Vou ligar para você. Opa, fulaninho, tô indo aí na tua casa. O que é que tu faz? A primeira coisa, aí que tá. Pô, vou dar uma organizada na casa, né? Varrer o chão, ajeitar o quadro, não é? Não é isso que a gente normalmente faz? A ética de convivência não diz isso? Pois é, no ambiente da violação dos direitos humanos, o pessoal faz isso. Então, se você avisar, o que é que acontece? O pessoal esconde, tenta maquiar a violação aos direitos humanos. Mas tem violações que são tão brutais, como, por exemplo, as que acontecem dentro dos diversos presídios pelo Brasil afora, que não dá nem para maquiar, né? Por exemplo, a superlotação. Não tem como maquiar porque não tem onde botar o povo. Não tem, simplesmente não tem. Então não tem como maquiar. Mas, por exemplo, o cara levou uma porrada retada, sofreu tortura e tudo mais. Eita, esconde o cara, o pessoal tá vindo, bota ele para não sei aonde, leva para outro presídio, tira da rota da visita, né? Então, isso é muito ruim, para a própria proteção aos direitos humanos. Porque a visita não precisa ser agendada. Se você respeita, se você está protegendo os direitos humanos, para quê? Está com medo de quê? Né? Quem não deve não teme, então para que esconder? Né? Então, foi uma reserva que o Brasil fez, mas é uma reserva que ela não é interessante para fins da proteção dos direitos humanos, porque ela permite, né, essa maquiagem, né? Ela permite com que a gestão de determinado país, no caso o Brasil, né, faça essa maquiagem numa violação, beleza? Mas enfim, o Brasil fez essa reserva. Outro ponto que é importante é que esse pacto
de São José da Costa Rica, ele possui aplicabilidade imediata. Olha que coisa interessante. Possui, inclusive no nosso artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, o nosso ordenamento jurídico também diz, ó, os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Seguindo, inclusive, teve influência, com certeza, do Pacto de São José da Costa Rica, que veio antes, né? Lá de 1978, na verdade, de 69, né? E a nossa Constituição é de 88. Então, com certeza foi influenciado por esse dispositivo que diz aqui que os direitos humanos têm aplicabilidade imediata e o Pacto Internacional e o Pacto de São José da Costa Rica tem aplicabilidade imediata. Então, esses seus direitos, os direitos previstos nele podem ser exigidos de imediato. Ratificou, já pode ser. O Estado ratificou a convenção, já pode ser exigido, beleza? Do Estado o cumprimento daqueles deveres, ok? Beleza? Então, cuidado com vocês aí, joga na tela para vocês. Olha, a gente traz 2 observações aí. Pelo amor de Deus, não cai nessa pegadinha. E aí eu quero que vocês leiam comigo e eu quero que vocês me ouçam para que vocês ativem a sua memória visual e auditiva. Cuidado! A comissão e a corte, olha, julgam estados. Julgam estados, certo? Vou fazer vários destaques. Julga estados, não julgam indivíduos. Toma cuidado com isso. Então, ó, a Corte Interamericana, assim como o Tribunal Internacional de Justiça da ONU, julga estados. Já o TPI, o Tribunal Penal Internacional, julga indivíduos. Cuidado com essa troca, cuidado com essa pegadinha, beleza? Outro cuidado que vocês têm que ter, isso também já vi em prova da OAB, já vi em prova de procurador do trabalho, cuidado com isso. No Pacto de São José da Costa Rica, não estão previstos os direitos econômicos, sociais e culturais. Os DESCs não estão previstos no Pacto de São José da Costa Rica ou a Convenção Americana de Direitos Humanos. Você vai falar, como é, Alexandre, o principal documento? Pois é, meu querido, minha querida, não está. E onde é que está isso? Está no Protocolo Facultativo de São Salvador, que entrou em vigor em 1999. E aí você vai falar, mas por que não está? O que foi que aconteceu? O pessoal endoidou, foi? Endoidou? Não, gente. É o seguinte, não endoidou, não. A questão é política. E o seguinte, em 1969, o que é que estava rolando na América Latina? Me respondam daí. Gritem. O que era? Ditadura na América Latina inteira, né? Então, esse período de 60, esse período de 70, era o auge da ditadura militar no Chile, na Argentina, aqui no Brasil. Estava a ditadura militar pela América Latina inteira. E essa ditadura foi influenciada pelos Estados Unidos por conta do período da Guerra Fria que o mundo estava passando, essa bipolaridade, a divisão do mundo entre os princípios da liberdade, né, que é do capitalismo, né, e a ideia do socialismo, do princípio da igualdade, que a gente já falou nos nossos blocos anteriores. Então, nessa disputa ideológica, os Estados Unidos queriam evitar com que o socialismo, o comunismo, ele fosse disseminado pelos países que estavam próximos territorialmente dele, para inclusive evitar um ataque, né, mais fácil ao seu território nacional. Então, por conta disso, os Estados Unidos patrocinou, isso hoje é claro, todo mundo sabe, né, os Estados Unidos patrocinou diretamente as ditaduras, inclusive a nossa ditadura militar. E aí, por conta disso, ele não permitiu que os direitos de igualdade, né, os direitos econômicos, sociais e culturais, estivessem dentro da Convenção Americana. Então, os Estados Unidos ele teve esse papel bem interessante, né? Ele nem assinou, nem deixou ter os direitos econômicos, sociais e culturais, né? Então, isso é uma coisa bem interessante da política internacional dos Estados Unidos, beleza? Então,
Toma cuidado com isso. Lá no artigo 26 do Pacto de São José da Costa Rica, ele só vem dizendo que os Estados-membros têm que aplicar de forma progressiva, os direitos econômicos, sociais e culturais, mas não diz quais são esses direitos, certo? Não traz o rol desses direitos, ok? Então, toma cuidado com isso, porque isso é questão de prova, ok? Beleza? Vamos agora... Eita, tá nos 30 minutos, perdão, gente. Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre os dois órgãos, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, já sabe, né? Não muda de canal.